Rádio 93 FM. Hoje a nossa ouvinte nos conta que sempre foi protegida pela sua mãe, sempre foi considerada a filha mais apegada, a filha do coração da mamãe, até que o dia que ela teve encontro com Jesus Cristo. A conversão dela gerou uma mudança impressionante dentro de casa. Quando essa menina convertida passou a querer frequentar a casa de Deus, estar na igreja, depois que isso aconteceu com ela, a mãe mudou completamente o seu relacionamento e passou a tratá-la de maneira jocosa, fazendo piadinhas sobre a sua vida, sobre a sua fé, sobre a sua vida espiritual. O que aconteceu? Qual é o problema que envolve essa mãe? É uma questão espiritual? Podemos afirmar que é uma questão espiritual e aí é um problema de batalha espiritual a ser enfrentada dentro de casa. A casa se tornou um campo missionário, se tornou um lugar de difícil relacionamento. A casa que sempre foi um oásis, né? Para ela voltar para casa sempre foi muito bom. Para muita gente voltar para casa é um privilégio, é um paraíso. Mas para outros voltar para casa é sinônimo de perseguição espiritual. Foi aí que um irmão da igreja lembrou para ela o texto de Mateus 19:29, que todo aquele que tiver deixado casas ou irmãos ou irmãs ou pai ou mãe ou mulher ou filhos ou terras por amor de meu nome receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Esse texto se aplica também nesse contexto dentro de casa, quando existe essa quebra de relacionamento, quando o respeito foi embora e o carinho deu lugar à piadinha, a coisas ruins e complicadas, palavras inadequadas. Quando a pessoa não consegue compreender a igreja como lugar de bênção, lugar de paz, lugar de alegria, quando a gente não consegue perceber a igreja como a casa do Pai, um lugar de tranquilidade, de festa, de celebração, pouca gente consegue assimilar isso. Enquanto você não consegue entender a igreja como a casa do Pai, muitas e muitas lutas acontecerão na sua vida e no seu coração. É nessa aí que a gente lembra da Aline Barros e essa música linda chamada Casa do Pai. A primeira música do CD Graça que estourou no Brasil inteiro e pela graça de Deus Aline Barros conquista mais uma vez o Grammy. E você ouvinte amado é que faz isso, né? E essa ministração espiritual para nossa vida nos ajuda a entender a igreja como a casa do Pai. Todo mundo quer que a sua casa também seja uma igreja. E essa é a luta de gente como a nossa ouvinte e de muita gente que está acompanhando a gente agora. Que este seja um dia onde, pela graça de Deus, sob tantas orientações, a sua casa seja uma igreja e toda a sua igreja seja a casa do Pai. Hoje nós vamos conversar sobre esse assunto tão claro, tão importante para a vida de todos nós, ajudando o coração de muita gente que está acompanhando a partir de agora aqui no nosso Debate 93 de hoje. Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa sexta-feira, dia 21 de novembro de 2014. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir,
Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. No programa de hoje recebemos o pastor Hamilton Vargas, que é diretor executivo da Convenção Batista Fluminense. Bom dia, bem-vindo, meu irmão. Muito bom dia, JR, bom dia, ouvintes da Melhor, bom dia, debatedores. É um privilégio estar aqui com mentes tão brilhantes e espirituais para debater sobre temas de grande relevância para o nosso povo. Obrigado, meu querido. A nossa menina da mesa, a pastora Nadiege Macário, da Igreja Batista Central de Niterói, coordenadora do projeto Edificando Adoradores. Bom dia, bem-vinda. Bom dia, JR, bom dia aos nossos debatedores, aos nossos ouvintes, aos adoradores de todo o Brasil. Deus abençoe a todos vocês. Deputado federal Harold de Oliveira, conosco no Debate 93 de hoje também. Muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, JR Vargas, bom dia, debatedores e queridos ouvintes. Um relato, o debate de ontem, os debatedores de ontem. Parabéns à equipe, parabéns aos debatedores que estiveram aqui, adolescentes, pela maturidade com que trataram um assunto de tamanha relevância e complexo. Eu fiquei muito feliz, porque não somos nós somos instrumentos, né? Fiquei feliz pela rádio poder colocar as ideias desta juventude, de adolescentes, né, no ar, levando para tantas famílias. Então, inclusive, para mim que sou político, já estou numa fase na ponta de cima, me renovam as esperanças. Então, fiquei muito feliz. São pura. Pastor Roberto Medeiros, da Assembleia de Deus em Vigário Geral. Bom dia, bem-vindo, meu irmão. Bom dia a todos, aos debatedores, a paz do Senhor em Cristo a todos. É um prazer retornar a este lugar, né? Estar sentado aqui a essa mesa tão maravilhosa e rever amigos, companheiros. Que Deus nos abençoe para que nessa manhã, né, nós possamos falar coisas tremendas aqui, que eu creio que não é só essa pessoa, tantos outros estão passando por isso, e nós estaremos aqui com certeza como um canal de bênção a todos. Reverendo Jorge Cruz, da Igreja Metodista de Campo Grande. Bom dia, bem-vindo, meu irmão. Bom dia, JR, obrigado. Bom dia aos companheiros debatedores e aquele pessoal bom da Zona Oeste que está lá nos ouvindo, ligado lá na 93. Bênção por isso, mas vamos juntos. Na 93 FM, JR Vargas. E o Debate 93. A pastora Nadiege destacou a frase inicial quando o nosso ouvinte diz assim, sempre fui, vou ler as duas frases para ajudar, depois vem o reverendo Jorge com destaque segue, sempre fui protegida pela minha mãe, a filha mais apegada, só que tudo mudou quando me converti e passei a trabalhar na igreja, pastora. Bom, eu escolhi essa frase porque sou mãe também, né? E como mulher, eu sei que muitas mulheres podem estar passando também por isso, podem passar por isso. Mas duas palavras aqui me chamaram a atenção e eu destaquei. Protegida. O lar, mãe, é claro, vai proteger o filho, né? A filha. Isso é normal, a não ser quando há uma proteção excessiva. Que a gente não está falando sobre isso, mas a proteção da mãe, a proteção do pai, isso é importante, isso é algo válido na vida de um filho, de uma filha, e na vida da mãe e do pai também. Isso faz parte do relacionamento familiar. Agora, a filha mais apegada, sempre há na família aquele filho mais apegado. Por que mais apegado? Porque ele, de repente, ele retribui aquele carinho, ele é um filho ou uma filha que chega e logo quer abraçar e tem uma palavra carinhosa, o pai e a mãe chega também e aproveita e dá um afago a mais. Enfim, essa filha apegada, ela tinha um bom relacionamento com a mãe, tinha um relacionamento de troca também, de carinho, de atenção e, por que não, até de sentar e conversar e trocar algumas ideias juntas. Então, eu gostaria só, nessa frase, de destacar essas duas questões, que esse tipo de questão, isso que aconteceu aqui não deveria se perder. Agora, existe a filha que é mais apegada à mãe e a mãe que é mais apegada a esta filha, né? Neste caso aqui, a ouvinte mistura as duas coisas, né? Dá a impressão que a mãe é apegada a ela, a ouvinte, assim como ela é apegada à mãe. Até aí, né? Tem essa dificuldade, tem uma coisa boa, enfim, equilibrado, tranquilo. Aí rompe isso com a conversão. Reverendo Jorge, é o seu destaque.
Aí é que está a questão. Ela disse que tudo mudou quando eu me converti. Glória a Deus. Porque quando nós nos convertemos, tudo deve mudar mesmo. E aí entra o conflito entre a nova criatura que continua vivendo num mundo que continua velho, não é? E numa família que continua velha. Então, nós mudamos, mas a nossa família não mudou, nossos parentes não mudaram, nossos amigos não mudaram, né? Isso aí gera o conflito do novo convertido. E é preciso que a gente entenda essa relação que a gente tem que ter, porque o que é bom nos relacionamentos deve ser mantidos. No caso dela, né, o tipo de relacionamento que tinha com a mãe, né, procurar manter essa coisa boa que há no relacionamento. Agora, entender que a mãe dela não é uma nova criatura. Ela foi convertida, e ela coloca aqui exatamente a questão, né? Depois que eu me converti, tudo mudou. Tudo mudou nela, a maneira de ver o mundo, mas o mundo não mudou. E ela detalha isso aqui, eu dizer o seguinte: quando me converti, passei a trabalhar na igreja. Tem um destaque diferente aí, quando a pessoa, aí você tem um aspecto da conversão, que é um dado concreto que aqui está, mas o que materializa esse dado concreto, do ponto de vista espiritual, para nós é trabalhar na igreja. Aí vem a questão do tempo. O desapego, né? Desapego à mãe para dedicar tempo para a igreja. Né? Então, dividiu a atenção. Eu acredito aqui, porque ela foi, como o pastor falou, liberta pela verdade. Mas a família ainda não foi. Então ela precisa demonstrar essa verdade através do amor. E ela precisa, mais do que nunca, ao meu ver, continuar se relacionando com a mãe com um carinho que ela tinha, porque estar apegada não era interesse material, é afetivo. Então o afeto, quando ela é liberta pela verdade de Jesus, esse afeto não deve ser perdido, pelo contrário, ela tem que agora ter um afeto específico, direcionado em oração, sabendo que a mãe dela também precisa ser liberta da verdade. Ela só precisa ter cuidado, porque senão ela passa a ser prisioneira de uma verdade que não é a palavra e começa a trazer problema para dentro de casa. Parece-me que nesse caso está faltando equilíbrio. Exato. Não está escrito aqui, mas a gente percebe que talvez possa existir aquele sentimento de que ela era a filha predileta. Pela forma como aqui é colocada, havia uma distinção em relação aos outros. E ela retribuía isso com intensidade. No momento que ela passa a ter uma vida religiosa que ocupa mais o seu espaço do que no relacionamento materno-filial ou no relacionamento dela com a mãe certamente está se sentindo rejeitada e preterida. Eu acho que talvez esteja faltando equilíbrio. Quando uma pessoa se converte, ela não precisa necessariamente romper laços afetivos. Exato. Eu acho que se houver uma atitude mais equilibrada e de renúncia, inclusive, eu acredito que esse relacionamento vai ser aperfeiçoado. Eu acredito até que de repente, desculpa, por exemplo, de repente ela tinha tempo para conversar com a mãe, até para ir a um cinema ou alguma coisa, e talvez por estar dando tempo demais na igreja, ela não está conseguindo equilibrar talvez esse tempo com a mãe. Verdade. Eu gostaria de acrescentar que essa relação dela com a igreja e as consequências, elas não são diferentes de outras questões que ocorrem no seio da família, quando um filho ou uma filha que tem uma relação mais próxima dos pais namora, passa a namorar, ou casa, ou se afasta, cria também esse tipo de problema. Então isso não é uma questão, vamos analisar num primeiro momento, não é uma questão da família contra a igreja. Isso. Né? Parece que é um problema realmente de aparente, né, rejeição, não, mas de aparente divisão de tempo com a filha. E agora, para a filha que se converteu, se coloca uma oportunidade de ouro. É verdade, porque agora, ela ao se converter, então ela agora conhece a verdade, então ela mudou completamente a visão que ela tem de mundo, e ela sabe que as pessoas têm que perceber pelo testemunho dela. Então ela tem uma oportunidade de ouro
para justamente recompor essa relação com a mãe. E, inclusive, trazendo a família, né, esse novo foco. Puxa, é diferente, né? É bom, ou coisa desse tipo. Então, eu acho que é uma grande oportunidade. Claro, vai haver um grande conflito, o inimigo não se agrada disso, vai colocar casca de banana em todas as tentativas, mas essa é a questão que nós vivemos no dia a dia. Vendo isso aqui, né? Eu estava esperando os irmãos falarem aí, mas é o que tem acontecido hoje em muitas igrejas. São dois relatos, né? O primeiro, o excesso de tempo na igreja, né? Nós, pastores também, nós, adultos, já maduros, e a gente às vezes fica muito tempo lá na igreja, de manhã, de tarde, de noite, você se doa tanto à igreja, ao trabalho cristão, que você esquece e você negligencia o outro lado, que é a família. O segundo, que é a questão da batalha espiritual realmente que está acontecendo aqui, né? A mãe está se vendo, né, deixado um pouco de lado por questões espirituais da igreja e tudo mais e tal, mas realmente ela deve agora usar isso para ficar mais próxima ainda. Essa filha que tinha esse laço afetivo, então tem que se tornar mais próxima, convidar a sua mãe para ir com ela. Mãe, vamos lá comigo, vamos me acompanhar, que é uma batalha espiritual, e nessa batalha espiritual o maior adversário que nós temos, ele está mais interessado ainda que haja uma falência espiritual, porque ela já está entristecida, já pode desanimar, então toda aquela força, todo aquele afã, né, de estar em Cristo pode ser até abafado devido a esses problemas todos espirituais, né? É interessante, você falou sobre esse relacionamento. O relacionamento que elas tinham era um relacionamento doce. Isso. Não é isso? Então você imagina uma calda doce, você imagina um mel. E se você botar ali 2 gotas de alguma coisa amarga, aquele doce não vai sair. Pode até sentir um pouquinho daquela gota amarga ou azedinha, mas o doce não vai sair. Então o doce na vida dela, através de Jesus, tem que ser muito mais forte do que a pitada amarga ou azeda que ela possa receber. Esse doce tem que fazer diferença no relacionamento dela com a mãe, nesse momento. Eu queria trazer aqui um texto, é tão interessante, ele é paradoxal, porque é o príncipe da paz que está falando, né? Quando Jesus diz assim, não penseis que vim trazer paz à terra, eu vim trazer espada. E ele diz, pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. É exatamente essa questão, né, de alguém quando se converte e a incompreensão na família. Aqui no nosso meio, no Brasil, a gente não tem casos tão drásticos. Exatamente. Como eu ouvi uma japonesinha dando um testemunho, e ela disse, quando ela se converteu, que ela chegou em casa assim, eu me tornei cristã, tive uma experiência com Jesus. A mãe, que era budista, disse assim, você vai abandonar essa fé, porque senão eu vou me matar, vou pular lá do templo, da torre do templo, e vou dar cabo da minha vida. Amanhã tu vai lá falar com o missionário que você não é cristã. E aí, no dia seguinte, a mãe cobrou dela, falou, mãe, eu não posso fazer isso, foi uma experiência que eu tive com o Senhor Jesus. Não foi troca de religião. Acho que daqui a pouco ela ouviu um alvoroço lá na rua. A mãe dela tinha ido no templo budista, subiu na torre e pulou lá de cima, né? Quer dizer, cometeu suicídio em protesto à conversão dela. Quer dizer, então, felizmente, aqui a gente não chega a essa situação assim tão terrível. A gente leu um caso de uma menina de uma família muçulmana que foi assassinada porque se converteu, quer dizer, a própria família, né? Então, graças a Deus que aqui no Brasil, no nosso meio, a gente não tem esse tipo de exagero, mas tem dificuldades que a gente pode classificar como batalha espiritual. E Jesus mostra isso aqui nesse texto, né? Eu acho que não está fugindo muito, não. Eu tive o privilégio de estudar com um judeu convertido ao cristianismo, né? Um judeu messiânico, que ele foi expulso de casa, ele foi deserdado, hoje a família não quer mais contato com ele, quando ele se converteu ao cristianismo. Então, assim, hoje aqui no Brasil é uma questão mais velada, não é tão escancarada, né? Mas existe aqui no Brasil, sim, mesmo que não dessa forma, né, tão forte, mas quantas pessoas nós que somos pastores chegam lá, a esposa que se converteu, o marido ou o filho, né? Então a gente, como igreja, temos que tá ajudando, incentivando e mostrando para eles o seguinte, vai haver uma batalha espiritual, vai haver um problema, mas você tem que crer que você está naquela casa ali para ser um canal de bênção, né? Através de você, Cristo vai salvar a sua casa e toda a sua parentela. Eu lembro logo de José,
né? Que os irmãos o venderam, o abandonaram, mas no final de tudo ele entendeu que ele fala assim, olha só, eu creio que Deus me colocou aqui para poder salvar a minha casa, para salvar os meus, né? Então que ela possa entender isso, que a mãe dela não é inimiga dela. A Bíblia diz que a nossa luta é espiritual. Então o maior inimigo dela é no mundo espiritual, que a mãe dela continue sendo essa amiga, essa aliada, e que ela venha entender, já que os olhos dela já está aberto para a verdade, que ela possa pensar o seguinte: olha, eu vou vencer essa batalha e vou mostrar para minha mãe, para os meus irmãos, para todos que estão à minha volta, que Jesus realmente é maravilhoso. E nessa batalha espiritual, onde Jesus menciona, aliás, o texto mencionado aqui da constatação de Jesus, da inimizade natural que surge, que é resultado da oposição entre luz e trevas, a gente precisa entender que vida cristã não é parque de diversão nem playground. Na verdade, quando a gente fala de batalha espiritual, a espiritualidade pressupõe necessariamente no nosso comportamento o resultado da ação do Espírito. Se lermos sobre o fruto do Espírito, que é singular, ele se evidencia de muitas maneiras: amor, alegria, paz e longanimidade, que é a capacidade de suportar circunstâncias adversas ou a ofensa, sem que isso tire a alegria da nossa salvação. Na verdade, ela tem que estar preparada para isso. Jesus não iludiu a quem quer que fosse quando desafiou pessoas a seguirem-no. Ele disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Esse desafio colocado desta maneira impõe-nos a consciência de que, se é necessário, pagar o preço de caminhar a segunda milha, pagar o preço de perdoar a despeito de aprovar, ou compreender a despeito de concordar, isso precisa ser lembrado. Olha, gente, aqui uma de nossas, vários ouvintes aqui opinando, são histórias muito interessantes, só para ilustrar e ajudar-nos aqui nessa reflexão deles, dizendo: olha, eu sou esse perseguido. O ouvinte está dizendo: sou eu. Meus pais me condenam, me chamando de falso crente quando eu erro, quando falam que o pastor tá roubando din-din dos irmãos, eles xingam, eles dizem que não prestam, porque acontece muito isso, todo mundo erra, mas depois de convertido, quando o camarada erra, alguém diz: olha aí, rapaz, você é um falso crente e tal. É o posicionamento dele. Outro ouvinte dizendo: olha, eu vivi isso no início da minha conversão. Outro: eu passo por isso com meus amigos. É outro ouvinte: eles não acreditam que me converti. Só que a vida do evangélico não é fácil não, viu? Porém, temos um Deus com a gente, diz a nossa ouvinte. Outra ouvinte: a minha mãe debocha de mim quando comentam que eu serei levantada a algum cargo na igreja. Outra ouvinte: eu sou perseguida até hoje, recebo palavras de derrotas, mas eu não ligo, pois quem está comigo é o Todo-Poderoso Deus. Outro ouvinte: sim, meu primo, minha tia, eles ficam de cara feia, assim como eu. Muitas pessoas sofrem perseguições no trabalho pelo chefe ou por algum colega de trabalho, pelo simples fato do brilho do Senhor Jesus estar conosco. Outra ouvinte: eu fui até rejeitada, mas dei a volta por cima, pela graça de Deus. Aqui outro ouvinte dizendo: a minha irmã foi a primeira a se converter quando eu era pequena e meus pais não aceitavam e implicaram bastante, mas depois eles se converteram e tudo ficou melhor. Quanto a nosso ouvinte. Eu gostaria de fazer um comentário, já aproveitando aqui o comentário do pastor Roberto e do pastor Jorge, que eles falaram sobre uma questão que no Brasil existe, não é? Até deu exemplo, etc. A questão do preconceito, ela é uma realidade, né? Eu tive o privilégio de me converter, mas já bem tarde na minha vida. Então eu fui católico a vida toda, né? Eu ajudava a missa, eu fazia aquelas coisas no interior do Rio Grande do Sul. E eu me lembro do preconceito realmente das famílias em relação, hoje eu entendo, claro, sei que as congregações que se posicionavam pequenininhas, ou então pontos de oração, e eu falava para os meus, na época eu gostava das músicas, né? Porque era muita música, muito hino, né? Eram os hinos depois da harpa cristã, do cantor cristão, eu vim depois aprender isso tudo, mas havia um grande preconceito
Porque a nossa sociedade, né, nós somos basicamente, né, de formação católica apostólica romana, do ponto de vista cristão, do ponto de vista religioso. E isso é histórico, nós não estamos inventando. A Igreja Católica foi oficial no Brasil e, naturalmente, essa situação de preconceito, no começo do século passado, inclusive, levou a confrontos de queimarem Bíblia, de perseguirem mesmo. Claro, agora, hoje, nós temos um espaço muito maior, né, um quarto da população brasileira é evangélica, então as coisas são diferentes. Mas quando eu já tinha 40 anos, por aí, foi quando eu estava fazendo a Escola Superior de Guerra, evidentemente num ambiente de elite do Brasil, elite intelectual, quero dizer, né? Então, e eu me converti, e mesmo nessa situação, veja, nessa situação, a gente sentia o preconceito e o espanto, né, dos colegas, dos companheiros, né? Poxa, você tão é um cara, inteligente, uma pessoa tão experimentada, tão curta, viajou o mundo todo, você vai se converter. Isso. Quer dizer, veja você a mentalidade e o conteúdo de preconceito que existe. Então, isso é uma questão que também deve ser colocada nesse caso. Verdade. Mais uma oportunidade para ela, né? Como aqui revelar em casa, né, o poder de Deus. Como aqui foi lido, né, de um ouvinte que escreveu ali, na verdade, realmente, como o pastor aqui falou, a luz tem que resplandecer nas trevas, ou seja, ela precisa resplandecer nas trevas. E olha, treva não é fraquinha não, geralmente a treva é algo, quando se fala de treva, é algo denso, é algo difícil, mas a luz que está com ela vai resplandecer e precisa resplandecer, não pode ter nada ofuscando essa luz. Essa nossa querida ouvinte tem uma alternativa, ela apresenta essa alternativa. A alternativa que ela observou foi: olha, eu fico extremamente triste, inclusive quero me mudar para não ter que passar por isso. Pelo que eu já ouvi aqui, tá certo? Não seria essa a alternativa número 1, é isso? Isso aí. Exato. JR, eu estava ouvindo você ler esses depoimentos aí, eu acho que aqui é aqui a mesa, né? Quem nunca sofreu uma discriminação, dá dinheiro para a igreja, eu já passei muito por isso, até hoje às vezes passo convite para você ir para um aniversário num domingo, e você, olha, não dá para mim domingo, a pessoa, não é possível, não pode largar um domingo a igreja, né? Então assim, até hoje nós vamos ter que conviver com isso e aprender a sair disso. Sim. Só que tem outra questão, quando eu falo a questão assim, eu posso ir embora. Será que ir embora não vai atrapalhar ainda mais? Você tem que ser pontes, né? Não ser abismo, né? Tem que incluir, não excluir. Tem que ser luz. E para ser luz, você tem que estar junto daquela pessoa. Né? Então, se você hoje entender, não, peraí, eu estou aqui para ser luz, para ser sal, para transformar a minha casa. Então, quanto mais longe você estiver, menos efeito você terá. Então, você deve estar, assim, realmente dentro dessa casa para mostrar o seu testemunho, para mostrar que isso tudo não vai lhe abalar e, com certeza, à frente você vai entender que Deus é contigo. Agora, sair de casa, ir embora de casa nunca será a melhor opção, não é verdade? A solução não será. JR, eu gostaria de dar uma sugestão a dois ouvintes. Um jovem dizendo que eu sou perseguido e a jovem dizendo eu sou perseguida. Vamos mudar esse discurso. Na verdade, a sugestão que eu dou é que a gente diga num contexto similar, eu sou um bem-aventurado, porque Jesus disse, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Ou seja, a palavra que Jesus utilizou foi uma palavra enfática derivada do vocábulo Macarios, grego, que significa feliz com a felicidade do céu. Ou seja, eu sou feliz com a felicidade do céu porque eu estou pagando o preço autêntico do ser cristão. Então tem que haver essa resignação. E nada de entrar na postura crítica e de repente amarga de julgamento da conduta da mãe, que por mais equivocada que seja, são os valores e princípios que ela abordou. Acredito que uma abordagem
paciente, amorosa, resignada, vá mudar esse quadro e esse quadro que ela diz que o lugar que deveria ser o lugar do aconchego, o lugar que deveria ser o oásis, se tornou um deserto, pode vir a se tornar um oásis, mas um oásis verdadeiro, porque vai jorrar a água da vida no seio dessa casa. Eu só queria dar uma colocaçãozinha rápida aqui. Sim. Ela é bem-aventurada, sim. Agora, essa bem-aventurança que vem sobre a vida dela, que ela recebe, tem que ter cuidado para não virar um orgulho, porque ela pode começar a olhar, não, mas eu sou bem-aventurada, o que a Bíblia diz? Então, eu sou melhor do que vocês. Não, ela precisa entender que ela precisa estar na humildade, com igualdade, embora sendo realmente essa bem-aventurada no Senhor, na presença do Senhor. Eu quero voltar aqui ao conselho desse irmão, porque tem que ver o contexto, né? Quem faz a pergunta é Pedro, né? Senhor, nós temos deixado tudo. E aí Jesus dá essa palavra aqui. Só que na realidade, Pedro nunca abandonou a família dele. A gente vê ele levando Jesus na casa dele para curar a sogra dele. A gente vai ver lá em Atos Paulo falando, né, que ele poderia, como Cefas, andar com a sua esposa ao lado, porque Cefas para onde ia carregava a sua esposa. Quer dizer, então essa aí não é uma questão necessária. Eu acho que aqui então a gente vê Paulo falando que quando ele se converteu, ele não consultou carne nem sangue. Quer dizer, a gente entende que foi a mulher e paz, mas ele foi chamado para uma obra especial de missão no mundo. Então, se ela foi chamada por Deus para uma obra especial de missão no mundo, que ela vá levada por Deus, mas não deixar a casa por essa questão que o irmão colocou. Olha, eu fiquei muito feliz quando eu li esse texto, porque eu estava lendo um livro sobre missões e ele usou esse texto, o de Marcos também, 10:30, falando sobre quantos missionários no mundo abandonou filhos em orfanatos, negligenciou a família, em prol desse texto, esquecendo que a maior bem-aventurança não é a questão física, é a questão espiritual, que ele vai terminar dizendo que é a vida eterna. Então, as pessoas esquecem que existe um contexto bíblico que Paulo ele vai ensinar em 1 Timóteo, que aquele que negligencia a sua casa é pior do que os ímpios. O próprio Cristo, né, traz as crianças para si. A Bíblia mostra que os filhos devem honrar os seus pais, né? Então, assim, como é que você vai desconstruir todo um princípio bíblico por um versículo sem contexto, isolado, para dizer, não, eu tenho que abandonar tudo? A Bíblia mostra ali que é priorizar. Eu devo priorizar o reino de Deus, colocar Deus em primeiro lugar, não a sua obra. O reino de Deus é uma coisa, a obra de Deus é outra coisa. Então, priorizar o reino de Deus é isso, é você, não, eu amo ao Senhor, sou perseguido, sou caluniado, mas não devemos, irmãos, esquecer que existem princípios bíblicos. Cuide da sua casa e não negligencie a obra do Senhor. Parece claro aqui que o objetivo da nossa ouvinte, ao pensar em sair de casa, tenha sido aqui combatido. E nós vamos esclarecer isso aqui. Às vezes a fuga parece ser a melhor decisão. Pode ser até que em alguns casos, raros casos, seja uma alternativa. Não parece ser o caso aqui, pelo que eu ouço os companheiros sobre esse assunto. Como enfrentar a perseguição à nossa fé quando ela acontece dentro da nossa própria casa, o lugar que deveria ser um oásis? Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. Pesquisa 93. Bom dia, Marcela. Bom dia, JR, nossos ouvintes, queridos debatedores. A pesquisa está perguntando: você conhece alguém que já foi perseguido pelos pais porque se converteu ao evangelho? Por telefone, 84% dos nossos ouvintes conhecem, e no nosso site 61% deles também. Muito obrigado, queridos ouvintes. A participação de cada um pra gente é sempre muito importante. Aqui de Tomás Coelho, ouvinte, dizendo: eu passo por isso, me converti e meus pais não aceitam, e como ainda moro com eles, eu passo por muita implicância. Ouvinte de Olaria: quando minha filha se converteu, o pai dela deixou de falar com ela, e quando ia lá em casa desprezava, mas aos poucos ela foi cativando, e hoje ele vai à igreja toda vez que ela vai se apresentar no Ministério de Dança, e ele fica super orgulhoso. Diz aqui uma de nossas queridas ouvintes. Essas mudanças acontecem, né? Nós conversamos inicialmente aqui sobre essa mudança, essa perspectiva tão gostosa, tão prazerosa, tão especial de se viver na casa do Pai, como um presente de Deus
para nossa vida. Viver na casa do Pai é um privilégio. E é um privilégio ouvir uma menina que, criada na casa do Pai, ainda bem pequenininha, começou a adorar ao Senhor, começou a louvar a Deus, e a sua voz foi se encorpando de uma forma tão especial, sendo orientada de maneira carinhosa, e a sua voz foi ganhando espaço, né? Cada vez que ia ali, criada na casa do Pai, vivendo esse ambiente de adoração, a Aline começou a se desenvolver cada vez mais musicalmente. E Deus foi dando a ela não apenas uma capacidade vocal especial, técnica, para se especializar, para se desenvolver, mas acima de tudo uma unção, um compromisso especial com Deus, que fez com que ela, pela graça do Senhor, uma vez mais, chegasse a ganhar mais um prêmio Grammy. Vamos falar com Aline Barros. 93 FM. 93 FM. Grammy Latino 2014. Querida Aline Barros, bom dia. Não tá aqui? Não está? Hein? Alô, Aline. Oi, JR, bom dia. Ei, querida Aline Barros, bom dia, minha querida. Que prazer ouvir a sua voz. Eu estava aqui contando a importância da sua formação, da sua casa, família, de tudo aquilo que Deus te deu de oportunidade para desde cedo, né? Desde pequenininha, louvar, glorificar ao Senhor, associado a isso, a unção que Deus te deu, fazendo com que agora nós tenhamos aí a grata alegria de reconhecer uma vez mais esse prêmio Grammy, prêmio de Deus sobre a sua vida, querida Aline. Amém, JR, é uma alegria. Todas as manhãs a gente levanta e a gente agradece a Deus, primeiro pelo dom da vida que Ele nos deu, né? Como é importante a gente aproveitar de todas as oportunidades que a gente tem na nossa vida, para glorificar o Senhor. Foi para isso que nós nascemos, é por essa causa que existimos, para glorificar o nome do nosso Deus e adorar o Senhor em todo o tempo, com todas as nossas forças. E eu tô muito feliz, radiante, tô aqui no táxi, voltando. Esse ambiente é maravilhoso. Do lado da minha mãe, do lado do Laveli, a gente tá muito feliz. Minha mãe é a primeira vez que ela vem comigo a Las Vegas, aqui ao Grammy, e ela ficou radiante, ficou muito feliz. Eu estou muito feliz por poder repartir essa alegria junto com pessoas tão queridas, tão amadas, né? Nós estivemos aqui também com o Anderson, com a Bispa Sônia. Enfim, encontrei alguns amigos de outros países, como Danilo Monteiro, que é um pastor abençoado, também estava indicado e ganhou na categoria dele. Marcos Suíte. É sempre bom a gente estar em comunhão com esse povo, né? Com essa gente linda que adora família, o Senhor, né, Aline? que ama Deus. É uma família. A família. E a gente vai chegar no Brasil e comemorar com esse povo lindo brasileiro, que é o nosso povo, a nossa gente, a nossa terra. Estou muito feliz. Isso nos deixa extremamente alegres, porque esse ambiente familiar também é esse ambiente que a gente gosta. Hoje a gente está falando aqui sobre família, sobre gente que está querendo viver isso dentro de casa, e a sua palavra traz para o coração de todos nós uma alegria, um alento todo especial. E aqui, junto conosco aqui à mesa, o nosso irmão Harold, que faz parte dessa grande família da MK e da 93 FM. Ô, seu Harold! Ô, querida, muito bom. Nós ficamos tão felizes ontem. Nós estávamos lá no culto, lá na Igreja do Recreio, que era uma consagração do CD do Kleber Lucas, e aguardando, e a gente não podia ficar no celular, né, para acompanhar, até porque o pastor deu uma bronca em todo mundo lá e quase proibiu a turma de entrar com o celular na igreja, porque realmente é uma indelicadeza, né? Você tá num culto acompanhando, mas não dava não, sabe? E então nós estávamos acompanhando, até aqui houve um telefonema, então dando essa notícia, foi uma alegria muito grande para todos nós. Amém. Amém, seu Harold. E você, para nós, é um exemplo, né? Não só a sua família, onde nós temos uma relação de amizade, de conhecimento desde que você era adolescente, mas a gente acompanha e sabe disso. Mas uma coisa que nos chama muito a atenção é a tua dedicação à igreja. A igreja, você, sua família. Então, essa dedicação como pastor lá na igreja é muito importante e nos chama muito a atenção. E nós vivemos isso aqui. E é um exemplo, porque nós tínhamos um culto da rádio em que você iria ministrar, iria louvar,
e sabe o significado disso? Você falou para nós assim, primeira segunda-feira do mês, eu tenho um compromisso inadiável na minha igreja. Nós mudamos a data é isso mesmo. por você. Então, eu fico muito feliz com isso, nós estamos muito felizes e aguardando você para fazermos a festa aqui no Brasil. Deus te abençoe. Seu Harold, obrigada. Vocês fazem parte dessa conquista também. Um beijo para dona Ivelise, para todos aí da MK, a Cristina, todo mundo, a Marina, todo mundo que tá aí ligado, esse pessoal lindo que trabalha aí, que quando eu chego me recebe tão bem. Enfim, quero também deixar um beijo especial pro meu esposo, Gilmar, pra Maria, pro Nicolas, pro meu pai, pra todo mundo, meu irmão Rafael, todo mundo que tá aí vibrando. Eles estavam na expectativa, eu tava falando com eles pelo WhatsApp, eu falei, gente, tá começando! E todo mundo lá na maior expectativa. E quando recebemos o resultado, já de imediato passei foto e foi uma festa linda. Quero mandar um abraço pra minha igreja, meus pastores, que estavam também, assim, ligados, né, na expectativa junto com a gente, porque eles são a nossa família, sabe? A igreja é a nossa família, o nosso, né, é tudo de lindo a igreja na nossa vida, como o seu Harold falou. Então, assim, eu quero deixar o meu carinho especial a todos os irmãos, todas as pessoas que colaboraram com esse trabalho Graça, orando. Eu tenho certeza que muitas pessoas oraram quando eu estava na fase de produção. Quero também agradecer ao Rubinho, as pessoas que produziram, né? Todas as pessoas muita que gente, estavam envolvidas nesse trabalho. É muita gente para agradecer, gente especial. Muita gente especial. Não se faz nada sozinho, a conquista tem a ver com muita gente envolvida, com um verdadeiro time. Sim. E quando tá todo mundo no mesmo foco, né? Sob a mesma direção de Deus. Meu Pai do céu. O prêmio é uma consequência, né? O objetivo é glorificar a Deus e você tem feito isso de maneira tão especial, tão doce, tão firme e desde pequenininha, né? É bom a gente ressaltar isso aqui. A gente está falando sobre esse tema, a expectativa de uma pessoa dentro de casa que experimenta a conversão e você, ao ministrar tão nova, ministrando mudança de vida na vida de tanta gente, Deus vem te honrando no país inteiro, mundo afora. Que Deus te abençoe muito no seu retorno. Você está agora nos Estados Unidos, estamos conversando agora, é a bênção da tecnologia, né? Graças a Deus por essa bênção, que Ele te sustente, amém, que Ele te guarde. Parabéns uma vez mais, nós louvamos a Deus pela sua vida, querida Aline Barros. JR, você estava falando a respeito de família e eu queria ressaltar só um detalhe. Ontem, quando eu recebi o prêmio, que eu dei a notícia, já era muito tarde lá no Brasil, e meus filhos estavam acordados. E assim, o exemplo que a gente passa como pai é tão importante, né, para os nossos filhos. E o Gilmar, ele me falando que a Maria tá com 3 anos, fez 3 anos agora. E ele estava me comentando que antes de dormir, a Maria estava orando e ela estava agradecendo, porque em tudo a gente tem que agradecer a Deus, todas as dádivas, todos os presentes que nós recebemos. Eu ensino aos meus filhos a agradecer a Deus, não somente o presente que eles recebem, mas que são participantes de tudo isso. Então, a Maria orando, né, foi muito lindo, me emocionei, ela falando, mamãe, papai do céu, obrigada pela vida da mamãe e por mais esse prêmio que a mamãe ganhou. Então, assim, o JR, em pequenas coisas a gente vê o ensinamento da palavra, sabe? O exemplo que somos para os nossos filhos. Então, temos que estar atentos a isso. Nós que somos família cristã, família de Deus, precisamos passar tudo o que a gente tem aprendido, todo o nosso legado para as próximas gerações. E é isso que nós temos feito. Agora estamos vindo com o CD infantil, que está aí já, né, na boca do forno, quase prontinho para todo mundo estar adquirindo esse novo trabalho, que é o Alinicia Tintim por Tintim. Como nós temos uma expectativa no nosso coração de passar para essas crianças aquilo que é verdade, aquilo que nós dedicamos a nossa vida, que nós nos esforçamos, que nós nos empenhamos, que é em cumprir, em fazer a vontade de Deus e fazer o que a palavra nos ensina. Verdade. E não deixar isso para trás, isso se perder, isso para trás. São valores que a gente tem que realmente passar. E esse CD,
vai ser um presente para essa geração, um presente para essas crianças também. E eu queria muito agradecer a Deus também por essa oportunidade de mais uma vez poder estar lançando e fazendo esse trabalho infantil para alcançar o coração das crianças. Estou muito feliz, JR. Obrigada por essa oportunidade de estar agradecendo a Deus em primeiro lugar e a todas as pessoas que contribuíram, que colaboraram com esse CD Graça, por essa conquista e por muitas outras conquistas, porque eu estou vivendo um ano de bênçãos ilimitadas e acumuladas lá na minha igreja. Então eu estou assim recebendo de tudo que Deus tem, de tudo que Deus preparou, e estou dando muito glória a Deus, porque é assim que a gente caminha, glorificando o nome do Senhor em todo o tempo. Então, obrigada, tá? A Bíblia diz: alegrai-vos com os que se alegram. Estamos todos nos alegrando, e trabalhando com voz há tanto tempo, a gente consegue perceber claramente a voz embargada, emocionada, agradecida. Aline, você é uma bênção. Que Deus continue a sustentar a sua vida, a sua casa, o seu ministério. Um abraço em todos aí, e já estamos aqui na expectativa da sua vinda aqui ao vivo na rádio, para poder receber aqui o carinho desse povo maravilhoso e de tantos brasileiros te acompanhando agora, mundo afora, que te amam tanto. Deus te abençoe, Aline. Obrigada, JR. Um beijo grande para vocês aí também. Um beijo mais uma vez pro meu esposo lindo, Gilmar, que eu amo tanto, meus filhos e toda a minha família, todos da minha igreja, todos da família MK e todo o povo de Deus, lindo e abençoado. Bênção pura. Falamos agora, minha gente, com Aline Barros, diretamente de Las Vegas, nos Estados Unidos, após receber mais uma vez o Prêmio Grammy. Esse foi o 6º Prêmio Grammy, melhor álbum de música cristã em língua portuguesa. Louvado seja o nome do nosso Deus. 93 FM. 93 FM. Grammy Latino 2014. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. Muito bem, minha gente, voltamos aqui ao nosso Debate 93, exatamente aqui ao ponto onde nós, antes do break, entramos. Como enfrentar a perseguição à nossa fé quando ela acontece dentro da nossa própria casa? É um resumo de tudo aquilo que nós conversamos, né? Existem exceções? Existem exceções. Tem situações extremamente graves. Não parece o caso aqui, talvez não seja o caso da maioria. Foi o destaque do pastor Roberto. Posso falar aqui uma coisinha antes do amado Roberto? É que algumas vezes eu ouço pessoas dizem assim: eu sou o único crente na família. Eu falei: não usa essa expressão, o único. Profetize, diga: eu sou o primeiro crente na minha família. Não é? Por quê? Porque quando uma pessoa se converte, o evangelho entrou naquela família. Né? Então a gente tem que profetizar: eu não sou o único, eu sou o primeiro. Amém? Então até essa irmã que está aí, diga: eu sou a primeira na minha família. Bom, como enfrentar isso, né? Eu acho que nós estamos aqui também agora para poder dar a essa ouvinte algumas ferramentas, já que é uma batalha espiritual, que ela lute com as ferramentas espirituais, né? Primeiro ela deve orar, mas perseverante, porque com certeza é uma batalha espiritual, e com o tempo, ela perseverando, ela vai mostrar que com certeza Cristo faz o diferencial na sua vida. Segundo, ela deve dar um testemunho, porque em casa não adianta ela falar, ela espernear, gritar, ela deve mostrar a transformação de Cristo na sua própria vida, não é verdade? Então, se ela é luz, ela vem a refletir essa imagem de Cristo na casa dela. Então não brigue em casa, não discuta, porque com certeza amanhã ou depois você vai ver que através da sua vida você foi um referencial ali naquele lugar. Eu estava ouvindo aqui agora a Aline Barros falando, eu lembro quando era muito pequeno, ela já cantava, né? E, né? E assim, eu quero glorificar a Deus pela MK, porque se você vê a mudança tecnológica, a mudança, né, das músicas, uma coisa tão maravilhosa, que nós estamos aí despontando aqui do Brasil, em tantos lugares. Então que Deus abençoe a ela, e outra coisa, ela deve buscar uma orientação espiritual, pastoral, né? Pedir um conselheiro de Deus, um homem de Deus, ou uma irmã, né? Alguém que já passou por aquela etapa, aquela situação, e com certeza vai ter um testemunho para dar a ela de vitória, não de derrota, porque com certeza, irmãos, eu não conheço uma pessoa que perseverou, né, insistentemente, passou o tempo que foi, e ela chega assim: olha, hoje meu esposo tá convertido, aí a minha esposa tá convertida, e nós vimos isso nas nossas igrejas. E por último, irmão, que ela venha reconhecer isso, que é uma batalha espiritual, que a mãe dela não é inimiga dela, o pai dela, o irmão dela, ninguém da casa dela é o inimigo dela. Na verdade, eles são as vítimas, e ela está ali para salvá-los, né? É através dela
ela que Deus vai fazer uma extraordinária obra na vida dela. Mas tem uma coisa que também ela pode fazer, acrescentando, como ela vai perseverar em uma batalha espiritual, ela precisa se fortalecer. E para se fortalecer, ela precisa se alimentar da palavra, porque às vezes a pessoa se converte, vai à igreja, escuta uma palavra, tem um conselho, mas ela não busca na palavra também um alimento espiritual e a estratégia de Deus. Então é importante que ela dedique tempo para se alimentar na palavra, para então perseverar com força, com autoridade e poder. Olha, recebi aqui um e-mail de uma querida ouvinte, dando um testemunho muito interessante que eu queria que vocês ouvissem. Ela dizendo: eu tinha 17 anos, eu era muito apegada à minha mãe e ela a mim. Passávamos por muitos problemas com meu pai e isso nos tornava ainda mais unidas. Mas quando me converti e também me dedicava à obra e evangelização, minha mãe mudou comigo. Me agredia com palavras duras, debochava. Uma vez chegou a dizer que se eu saísse para ir à igreja não precisava mais voltar. Sofri muito e constantemente o Senhor me lembrava desse texto em que Jesus diz que nossos inimigos são os da nossa própria casa. Com o tempo percebi que quando nos convertemos temos uma sede muito grande em fazer a obra e acabamos deixando outras coisas de lado. Não deixei de fazer a obra, porém consegui voltar a dar um pouco mais de atenção à minha casa. Contudo, quero deixar como testemunho para essa e muitos outros ouvintes que algum tempo depois, quando comecei a namorar um rapaz cristão, tive a surpresa e o privilégio de ouvir minha mãe dizer a ele que eu sou uma ótima filha e que via claramente como eu havia mudado e mudado para melhor. Até hoje me emociono com isso, diz a ouvinte. Enfim, 10 anos depois, minha mãe ainda não se converteu, pois não quer o compromisso com a obra que ela vê em mim. Mas creio no Deus que eu sirvo e que Ele está fazendo a obra na vida dela. Compartilha a nossa ouvinte. Quando vejo o testemunho desta ouvinte, eu fico muito feliz porque ela está sabendo lidar com a coisa. E a ouvinte que nos colocou essa questão, ela pergunta como enfrentar. Eu quero dizer que o enfrentamento não precisa necessariamente ser um confronto. Ao contrário, a palavra de Deus dá orientações muito claras para lidarmos até com inimigos. Ou seja, fazendo bem, amando, sendo paciente, sendo resiliente, tendo a flexibilidade devida. E eu retomo, inclusive, aqui a questão desse texto, que ele não foi colocado com muita propriedade, absolutamente fora do contexto, como os colegas aqui já colocaram, e ele tem uma linguagem figurada para ressaltar a importância dos valores espirituais e do reino. Aqui quando diz, não há quem tenha deixado mulher, pai, mãe, etc., que não receba 100 vezes mais. Alguém vai receber 100 vezes mais mulheres, 100 vezes mais pai ou mãe? Isso é, na verdade, isso é uma figura de linguagem para asseverar a importância de valores espirituais, a semelhança do que Josué fez no concerto de Siquém, quando ele faz uma resenha histórica e diz: olha, os nossos pais serviram a deuses falsos, mas eu quero desafiar, a partir da minha própria atitude, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ou seja, é importante que a gente ressalte aqui que o texto não foi apropriado, o conselho não é apropriado, o enfrentamento não é pelo confronto e muito menos pela fuga, que a fuga não geraria resultado, o resultado que ela pode propiciar, que seria ganhar a família para Jesus. Voltamos ao foco, que a nossa ouvinte, ainda que seja única, é a primeira convertida em sua casa, a primeira de uma série, e vamos lembrar que quando se trata de vida espiritual, a gente não trata de hoje, a gente trata de sempre. Então, hoje é a conversão dessa nossa ouvinte, amanhã é da mãe, do irmão, dos filhos, e aí você tem gerações inteiras alcançadas pelo evangelho a partir da mudança real. Sustente a sua conversão na palavra do Senhor, desenvolva a sua vida espiritual, não corra da igreja, também não exagere, seja equilibrada, saudável, converse com um líder, uma pessoa madura, uma pessoa que já viveu uma história assim e que vai poder te ajudar nos detalhes que aí estão. Mas creio, pela graça do nosso Deus e Pai, que muitos dos nossos ouvintes foram hoje extremamente abençoados pelas orientações, pela palavra, pelo conselho, pela experiência, a partir dessa vivência da palavra de Deus que nos faz enxergar
que nós todos precisamos encontrar um lugar seguro. Eventualmente a gente acha que lugar seguro é a igreja, o espaço físico, e deve ser sempre. A igreja deve ser o lugar onde você se sinta bem, onde você se sinta em paz, onde há alegria, mas Jesus ensinou que não pode ser só lá. Tem que ser lá e tem que ser dentro. Ali, entra no teu quarto, fecha a tua porta e teu pai que te vê em secreto te recompensará. E mais do que isso, aonde você estiver, a presença de Deus ali estará e fará daquele lugar um lugar todo especial na presença do nosso Deus e Pai. Querido ouvinte, você é a primeira de muitos que serão convertidos pela graça de Deus e para a glória de Deus. Você é uma missionária, levantada pelo Senhor, convertida pelo Senhor, não para ir longe, mas para ir perto, para experimentar essa bênção da presença gloriosa de Deus, esse lugar seguro que é a presença do Senhor. FM, J.R. Vargas e o Debate 93. Pesquisa 93. Você conhece alguém que já foi perseguido pelos pais porque se converteu ao evangelho? A gente encerra por telefone com 86% dos nossos ouvintes afirmando que conhecem. No nosso site manteve 61% deles. Muito obrigado, queridos ouvintes, pela participação com a gente hoje aqui no nosso Debate 93. Estamos juntos no Debate 93. Ouvinte dizendo: antes de se converter, a minha mãe era viciada no futuro. Vivia às voltas com cartomantes, horóscopos, búzios e tudo mais. Mas, para ser sincero, acho que hoje nada mudou. Mamãe frequenta uma igreja em que quase todo culto recebe uma previsão do futuro. Só que muitas vezes o que esses profetas dizem não acontece. E ela fica completamente confusa, diz aqui a nossa ouvinte. Comecei a caminhar com Jesus agora e na igreja que eu frequento isso não acontece não. Será que minha mãe apenas trocou o seu hábito de antes por um novo, disfarçado de espiritual? A busca incessante pelo futuro revela uma ansiedade e, consequentemente, falta de fé no cuidado de Deus? Como controlar o nosso desejo de saber o futuro e como lidar com a frustração de uma profecia que não aconteceu? Pergunta uma de nossas queridas ouvintes. Esses e outros assuntos estarão nesta segunda-feira, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Em nome de toda a nossa equipe, ao vivo, agradecendo aos nossos colaboradores e aos nossos queridos ouvintes, o nosso irmão Harold de Oliveira. Eu queria agradecer aos debatedores, as nossas equipes, mas a minha palavra para os nossos ouvintes hoje é pedir de oração. Eu queria pedir que vocês orem para que a misericórdia de Deus esteja sempre nos alcançando, para que a graça do Senhor esteja conosco, para que nós possamos continuar sendo esse instrumento que nos dá tanta alegria, mas nós sabemos que esta instrumentalidade vem do Senhor. Ele nos usa. E agora com essas vitórias, o lançamento do CD do Kleber Lucas e esta grande vitória da Aline Barros, que está conosco há tantos anos, isso tudo é obra do Espírito Santo de Deus sobre a vida dela, sobre a vida da igreja. Então orem para que nós possamos manter a linha editorial e o nosso compromisso, acima de tudo, com o reino de Deus. Pastor Hamilton, um abraço, querido. Um abraço, JR. Eu me alegro, estou orgulhoso da vitória de Aline e vejo nisso um reflexo do trabalho tão relevante, tão significante da família Harold, de Velise, Marina, enfim, de toda a produção, toda a equipe. É o trabalho
da 93, que está trazendo orgulho para a gente e essa honra para o Senhor. Obrigado pela oportunidade, um abraço ao nosso povo, às aproximadamente 1.500 igrejas batistas do estado. Você que é daquela igrejinha bem pequenininha, que acha que talvez seja a menor das igrejas, o seu trabalho é relevante. O nosso abraço, nosso carinho a você. Que Deus abençoe a todos os ouvintes. Obrigado, reverendo Jorge. Obrigado. Bom estar aqui, sempre gostoso estar aqui com colegas tão amados. Nosso amado Harold aqui junto, né? Vocês todos. Ver o Fabiano ali também. Eu quero mandar, a Marta tá aí hoje, né, Fabiano? Eu quero mandar um abraço. Eu quero mandar um abraço para minha sogra, dona Mercedes, que está ouvindo, está sempre ligada aqui. Né, minha filha, e agora uma nova pessoinha que está entrando na nossa vida, que é o Pedro, rapaz, que está vindo aí. A minha filha Sara está grávida e o Pedro está chegando aí. Glória a Deus, eu estou muito feliz. Parabéns, viu, querido? Parabéns. E aquele povo gostoso e bom lá da Zona Oeste, nosso abraço. Pastora Nadiege. Eu gostaria hoje de salientar o povo da Bahia, como que o evangelho está crescendo naquele lugar. Estive lá 35 dias em várias igrejas fazendo seminário de adoração, Águas Profundas, e eu quero deixar realmente um beijo, um abraço para esse povo lindo, adoradores do Deus vivo, que estão sedentos e desejosos de cada dia mais receber da verdade do Senhor e adorar o Senhor em espírito e em verdade. Deus abençoe vocês, continue assim, fortalecidos no Senhor. Um beijo a todos os baianos. Amém. Obrigado, baianos, pela audiência. Pastor Roberto, obrigado, um abraço. Quem agradece sou eu por mais uma oportunidade de estar aqui, rever os companheiros, amigos. Quero mandar um grande abraço para a minha igreja, Assembleia de Deus em Vigário Geral, Assembleia de Deus, né, que está ali para fazer uma diferença naquele lugar, ao nosso pastor presidente, pastor Moisés Batista, às nossas congregações, em especial o Tanque de Siloé no presbítero Cleiton, o seminarista, a minha irmã que fez aniversário ontem, estivemos lá no culto Ação de Graça, e para minha família inteira, que é tanta gente que o pessoal quer pedir abraço, mas hoje a minha filhota está aí. Não tem aula, então sempre quer vir quando não tem aula, então tá crescendo, ela é pequenininha, né? Agora tá Ana Cristina, né? Deus abençoe ela, que Deus possa estar sempre abençoando essa rádio, seja esse instrumento maravilhoso para a glória de Deus. Amém. Eu não posso deixar de falar, meu neto tá fazendo 5 anos e eu quero mandar um beijão para você. Deus continue te abençoando, que você continue crescendo em graça, sabedoria e estatura diante do Senhor. Bênção por isso. Nós vamos orar juntos. Vou pedir aqui, por favor, o pastor Hamilton para orar conosco. Vamos apresentar esse tema diante de Deus em oração. Os primeiros missionários de uma casa sofrem muito. Tem batalha, tem pressão, mas são os primeiros missionários dessa casa, são os primeiros convertidos e que darão, pela graça de Deus, abrirão espaço, darão início a todo um processo de transformação de gerações para a glória de Deus. Ah, pastor, mas o negócio não tá mole não. Deus é contigo, meu irmão, Deus é contigo, minha irmã, e pela graça do Senhor a vitória será extraordinária e será retumbante, e juntos nós vamos glorificar a Deus, e um dia no céu faremos aquela festa juntos. Vamos orar, orando pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados, como temos feito todos os dias. Senhor, obrigado por tua presença entre nós. Obrigado porque tu também estás presente com cada um dos ouvintes desta emissora. E, Senhor, o teu poder que é ilimitado, nós cremos que ele pode transformar as circunstâncias, mudar o quadro caótico, pode colocar ordem no caos, pode transformar o deserto em oásis. É o nosso desejo, Senhor, que aqueles que são os primeiros alcançados por tua graça, abençoe todas as famílias, Senhor Deus, abençoe as suas famílias de modo poderoso pela unção do teu Espírito. No momento em que lembramos que o Senhor pode transformar, eu agradeço por Venância, minha esposa, que está aqui, pela minha família, e peço, Deus, também que aconteça sempre um milagre em nossas famílias, na vida de nossos familiares. E quando nós lembramos dos enfermos, lembramos também que o Senhor tem poder sobre as leis da natureza e podes operar o milagre, e é em nome de Jesus que nós pedimos estas bênçãos. Pedimos, Senhor, que transforme a realidade daqueles que estão entristecidos.
abalados e sofrendo por circunstâncias adversas. Tu és o Senhor da história. Por direito de criação, nossas vidas pertencem ao Senhor, mas também por direito de redenção. Por isso a Ti nós consagramos todas as nossas vidas, a vida dos ouvintes, a vida do irmão Harold Oliveira, nesse tão relevante trabalho do pastor J.R., que tem sido poderosamente instrumento em tuas mãos para levar mensagens de edificação e de transformação, mensagens objeto de uma reflexão séria na tua palavra. Abençoa os teus filhos, abençoa os debatedores e abençoa toda a equipe da 93. Pedimos estas bênçãos, Senhor, agradecidos e confiados no teu poder, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.